Olá, gente. Como vai vocês? Bom dia, né? Tudo bem? Vamos começar essa aula gravada. O que eu vou estar fazendo hoje? Vou estar corrigindo as questões do nosso capítulo 5, né? Aquelas questões que envolviam parte de átomos, átomo de Thomson, átomo de Rutherford, descoberta de prótons, elétrons, as partículas radioativas, tá bom? Lembrando, eram 7 exercícios. Vou estar corrigindo um a um com vocês. São exercícios bem tranquilos, não tem muita dificuldade para resolvê-los, né? Só um que era um pouco mais trabalhoso, mas a grande parte deles era bem tranquilo. Vou começar então na página 92, exercício 1. Esse exercício ele diz que no ano de 1897, o cientista britânico Thomson descobriu por meio de experiências com raios catódicos primeira evidência experimental da estrutura interna dos átomos. O modelo atômico proposto por Thomson ficou conhecido como pudim de passas. Para esse modelo, podemos afirmar que eles dão, já podemos perceber aqui, a resposta certa seria a letra B. Ele dizia que as cargas negativas estão distribuídas homogeneamente por todos os átomos. Só lembrando, o modelo atômico de Thomson, conhecido como pudim de passas, é aquele onde tínhamos o nosso átomo, era uma grande massa de partícula positiva incrustada com partículas negativas. Experimentos com os raios catódicos que ficou conhecido os elétrons, né? A partir já dessa experiência feita por Thomson. Então, resposta desse primeiro exercício, letra B, as cargas negativas estão distribuídas homogeneamente por todo o átomo. Todas as outras alternativas diziam sobre outros modelos atômicos, modelo de Dalton, modelo de Rutherford, modelo de Schrödinger, a parte do modelo quântico, tá? Então, primeira questão respondida. Segunda, aqui já entra um pouco nos cálculos, né? O cálculo de todas as partículas subatômicas da matéria. Então ele fala que o íon Fe2+, que faz parte da molécula de hemoglobina, integra o sistema de transporte de oxigênio no interior do corpo, possui 24 elétrons e número de massa igual a 56. Então beleza, então esse cara está falando do Fe2+, ele possui elétrons igual a 24 e o número de massa igual a 56. Legal. Aí ele diz que o número atômico e o número de nêutrons desse íon correspondem respectivamente a quanto, né? Qual seria o seu número atômico e o seu número de nêutrons? Duas formas que podemos resolver essa questão, né? Só lembrando que todo átomo no seu estado fundamental, essa conta que fazemos, né? Então quer dizer que o número atômico é igual ao número de prótons, igual ao número de elétrons, e nêutrons é a massa menos o número atômico. Legal. Então, uma das formas de resolver, sabemos que a letra correta é a letra A. Podemos resolver lembrando todo elemento que possui uma carga positiva, quer dizer que ele doou 2 elétrons. Vamos escrever aqui, então, Fe2+, então ele cedeu 2 elétrons. Ah, como que eu sei que ele cedeu 2 elétrons? Temos Fe2+, o elemento cedeu 2 elétrons. Se ele está falando, então, que esse íon possui 24 elétrons e sabemos que ele cedeu 2 elétrons, então 2 mais 2, chegamos ao valor de 26, 26 elétrons. Legal.
Então, ele diz o número atômico e o número de nêutrons desse íon corresponde respectivamente a quanto. Então, inicialmente, antes de virar um íon, ele possuía 26 elétrons. Lembrando essa fórmula, então, o número atômico desse elemento é igual a 26. Número de prótons também igual a 26. Massa, já temos. Quanto seria o número de nêutrons? 26, 56 na massa menos o número atômico, chegamos ao valor de 30. Resposta correta. Número atômico, 26. Número de nêutrons, 30. Resposta correta, A. Podemos fazer, considerando o átomo de ferro no estado fundamental. Então, ferro no estado fundamental quer dizer que ele não perdeu nenhum elétron. Então, ele tem número atômico igual a 26, massa igual a 56, prótons. Número de prótons é igual ao número atômico, então, prótons 26, elétrons também tem o mesmo número para átomos no estado fundamental, e número de nêutrons sabemos que é igual a 30. Duas formas de resolver essa questão, tá bom? Então, exercício da página 100, resolvido, letra correta, letra A. Vou seguir para o próximo. Esse daqui já é um pouquinho mais trabalhoso, né? Ele te dá uma série de informações e letra A, B e C. Então ele diz que após uma coleta recente de sangue por centrifugação, na presença de um anticoagulante, pode separar o plasma que se apresenta como fluido, contendo cerca de 7% de proteínas, sendo as mais importantes a albumina, as globulinas e fibrinogênio. Ainda a presença de eletrólitos que contribuem para a manutenção da pressão osmótica e do equilíbrio ácido e base dos fluidos corporais. Os eletrólitos majoritários dos fluidos corporais são os seguintes, e aqui tem diversos íons, e a concentração dos eletrólitos do plasma é determinado experimentalmente, podendo ser expressa em miligramas por 100 ml de plasma. Ele dá informações, né, os elementos com suas massas e números atômicos, e tem as questões. Primeiro, informações que não são importantes para a resolução do exercício, né? Essa primeira parte aqui, a parte que não vai ajudar em nada, é só uma informação falando onde são usados esses eletrólitos, tá? Sempre, outra coisa, sempre quando falarmos eletrólitos, quer dizer os íons, né? Quer dizer que temos íons ou positivos ou negativos. E eletrólitos são quando eles formam íons e quando eles são capazes de conduzir corrente elétrica. Tá? Então, primeira questão, vamos colocar aqui a letra A. Ele pede informar quem são os cátions e os ânions. Lembrando, cátions, né? Cátions, lembrando, é o íon, é todo aquele que possui cargas positivas. Então, cátions, Na+, K+, Mg2+, e Ca2+. Esses daqui são os cátions do nosso exercício. Ânions, então os ânions são aqueles que possuem cargas negativas, né? Então, HCO3, tá? 3 menos, Cl menos, HPO4, 2 menos. Lembrando aqui, esse daqui número pequeno, número maior, tal. O teclado não, o programa não me permite colocar maior ou menor. E S
O4, 2 menos. Beleza. Então, todos os cátions são aqueles que possuem carga positiva, todos os ânions são aqueles que possuem carga negativa, certo? Letra A respondida. Ele pede para informar os números de prótons, elétrons e nêutrons dos íons Na+, e Ca2+. Vamos começar com Na+. Outra questão já informa o número atômico do sódio, é igual a 11, e a massa igual a 23. O número de prótons é igual ao número atômico. O número de elétrons, se ele fosse um átomo no estado fundamental, ele teria 11 elétrons, porém Na+, quer dizer que ele doou um elétron, né? Não se coloca um aqui, não há necessidade de representar. Então, se ele doou um elétron, inicialmente ele tinha 11 elétrons, ele doou um elétron, menos um elétron, ele passou a ter 10 elétrons. E número de nêutrons, 23 menos 11, chegamos ao valor de 12. Beleza, então o número de prótons, elétrons e nêutrons do íon Na+. Ca2+, seguimos, mesma história. Então, número atômicos já está informado, é igual a 20. Número de massa igual a 40. Número de prótons, mesmo valor do número atômico. Número de elétrons, inicialmente 20. Perdeu 2, doou 2 elétrons, ele passou a ter 18 elétrons. E número de nêutrons era sempre massa menos o número atômico, chegamos a 20 nêutrons. Tudo bem? Então, letra A, letra B respondida. A letra C já é uma parte um pouquinho mais trabalhosa, que ele pede para informar os íons isoeletrônicos. Lembrando, isoeletrônicos são aqueles elementos ou íons que possuem a mesma quantidade de elétrons, tá? Então, Na e Mg 2+, ambos possuem 10 elétrons. O Na doou um elétron, Mg doou 2 elétrons. Outro Cl menos K+, e Ca2+. Todos esses têm 18 elétrons. Tanto o cloro, que inicialmente tinha 17, ganhou um elétron. Potássio, se virmos aqui, o potássio possuía 19 elétrons, doou 1, ficando com 18 elétrons. Cálcio, ele possuía 20 elétrons, doou 2, ficando com 18 elétrons. Tá bom? E o próximo, aí já entra HPO4, 2 menos, e vou fazer aqui. O que acontece aqui agora, não temos apenas elementos, mas já temos um íon com mais de um elemento junto dele, tá? Como que fazemos isso? Calculamos todos os elétrons presentes no elemento. Então, eu vou começar com hidrogênio. Hidrogênio, número atômico 1, ele possui um elétron. Fósforo, número atômico igual a 15, então ele possui 15 elétrons. Aqui. E oxigênio, número atômico igual a 8, ele possui 8 elétrons. Porém,
esse 4 aqui indica a quantidade de átomos do oxigênio. Então, se temos 4, multiplicamos a quantidade de elétrons por 4. 8 vezes 4, 32 elétrons. Nós fazemos aqui, somamos tudo. 32 mais 15 mais 1, chegamos ao valor de 48 elétrons. Eles têm uma carga 2 menos, como a gente, HPO, como podemos ver aqui. 2 menos, quer dizer que eles ganharam 2 elétrons. Então, ganhando 2 elétrons, resultado final, 50 elétrons. Certo? O outro, que seria o isoeletrônico, esse daqui seria o SO4, 2 menos. Legal. O S, que é o enxofre, ele possui 16 elétrons. O oxigênio, já vimos que o oxigênio possui 8. O 4 significa que temos 4 oxigênios, igual a 32 elétrons. Se a gente somar, 32 mais 16, chegamos ao valor de 48 elétrons, certo? Também, ele tem uma carga 2 menos. Então, 48 elétrons mais 2 elétrons que ganhou, resultado final, 50 elétrons. Bem, então, esse já era o exercício que já era um pouquinho mais trabalhoso, mas era apenas cálculos, né? Só cálculos de mais, menos e vezes. Tá? Página 101. Página 101, esse é o exercício 1. Tá? Exercício 1 está marcando aqui, mas exercício 1 está respondido também. Próximo, já bem mais tranquilo. Era apenas para completar, né, os espaços em branco. Então ele diz que no modelo atômico de Rutherford, os átomos são constituídos por um núcleo com carga positiva. Um núcleo de Rutherford, ele considera que é formado por cargas positivas, onde estão os prótons, tá? Aí ele diz, onde toda a massa estaria concentrada. Só para lembrar, se número atômico, número de nêutrons é igual a massa menos o Z, então, para se encontrar a massa, seria N mais Z, né? Seria, então, a massa de todo e qualquer elétron, aquela massa contida no seu núcleo, né? Seria nêutrons mais o número de prótons ou o número atômico desse átomo. Então, no modelo atômico de Rutherford, os átomos são constituídos por um núcleo com carga positiva, onde toda a massa estaria concentrada. Ao redor do núcleo estariam distribuídos os elétrons. Modelo atômico de Rutherford é aquele onde temos o núcleo e ao redor dele estão os elétrons. Né? Os elétrons se encontram na eletrosfera. Página 102, letra reta, letra C, tá? Seria positiva, toda a massa e elétrons. Corresponde ao modelo atômico de Rutherford. Próxima questão, página 103. Exercício 2. Associe as afirmações a seus respectivos responsáveis. Então, ele dá 3 afirmações. 1, 2 e 3. Ele fala: o átomo não é indivisível e a matéria possui propriedades elétricas. Esse daqui foi atribuído ao modelo de Thomson, né? Ele pegou o átomo proposto, o modelo proposto por Dalton, e disse: não, é assim. O átomo possui partículas elétricas, visto que Dalton não previu as propriedades elétricas do átomo. 2. O átomo é uma esfera maciça. Quem disse isso foi Dalton, né? Foi aquele primeiro modelo atômico
da conhecida bola de bilhar. E afirmativa 3, o átomo é formado por duas regiões denominadas núcleo e eletrosfera. Como já vimos, quem determinou isso foi Rutherford, visto que Dalton não havia determinado que existia elétrons, e Thomson disse que os elétrons estão incrustados no átomo, né, os elétrons de cargas negativas. Então, letra B é a correta. 1 Thomson, 2 Dalton e 3 Rutherford. Página 103, exercício número 2, respondido. E, por fim, exercício número 5, ele diz: número de elétrons do cátion X2+, de um elemento X é igual ao número de elétrons do átomo neutro de um gás nobre. Esse átomo de gás nobre apresenta número atômico 10 e número de massa igual a 20. Ele pede o número atômico do elemento X. Primeiro, vamos determinar esse gás nobre. Vou colocar um G aqui, apenas de gás. Então, ele fala que ele tem um número atômico igual a 10, número de massa igual a 20, então, número de prótons, 10, número de elétrons igual a 10 e número de nêutrons, 20 menos 10, chegamos a isso. Então, ele diz que o número de elétrons, ele fala que um cátion X2+, ele tem a mesma quantidade de elétrons que esse gás nobre. Então, vamos colocar aqui. Então, ele tem 10 elétrons. Bacana. Lembrando, todo elemento que possui uma carga positiva quer dizer que ele perdeu elétrons, né? Então, ele perdeu 2 elétrons. Se esse cátion possui a mesma quantidade de elétrons que esse gás nobre, então quer dizer que ele possuía, quando ele era um elemento X, ele possuía 2 elétrons, então ele possuía 12 elétrons. Bacana. Então, no estado fundamental, esse elemento aqui, ele possuía 12 elétrons. Isso dessa forma, então o seu número atômico é igual a 12, considerando que no estado fundamental, todo elemento possui a mesma quantidade de prótons, número atômico e elétrons, tá? Letra correta, letra C, 12, o número atômico. Tudo bem, gente? Então, aqui foi a correção dos nossos exercícios. Acho que bem tranquilo. Não deve ter... Vocês não devem ter tido grandes problemas para resolver essas questões, tá? Agora, durante as próximas aulas, vamos estar revendo mais coisas a respeito dos átomos. Tudo bem? Então, gente, fiquem bem e até a próxima aula.